Boa noite, irmãos, mais uma vez. A paz do Senhor. Aos que estão aqui e aos que estão também online, né? Temos que falar agora, se já anunciaram, né? Que os irmãos estão de longe nos ouvindo, né? E nos vendo. Então, que Deus também abençoe a tua vida poderosamente, né? O seu ministério e todas as igrejas, né? Metodistas que estão ligadas nessa hora e ouvirão, né? Essa mensagem, já tem participado desse culto, que é de louvor ao nosso Deus e Pai. Glória a Deus pela vida das famílias dessa igreja, glória a Deus por essa igreja, pelo pastor Fábio, sua esposa, o casal aqui, né, juntamente com o menininho tão bonitinho, gente. Né, casal que é líder, né? A Cíntia, né? E o seu esposo? Ah, Raulisson. Nossa, que isso, Jesus. Então, Raulisson. E o menino e o príncipe? Mateus, glória a Deus pela vida do Mateus. E pela sua vida, tá? Damos graças ao Senhor por todo o ministério, pelos irmãos que nos convidaram. Né, nós estamos aqui, eu, a pastora Márcia, minha esposa, né, minha mãe Catarina, o André, Lucas e a Lana, sua namorada, e a Ana Liz, né, minha filha. Louvamos ao Senhor por estarmos aqui em família, servindo a casa do Senhor. Eu idealizei isso, né, na minha juventude, né? Eu trabalhava, né, e já crescendo, né, servindo a Deus na igreja onde eu sou pastor hoje, não era nessa época, mas eu idealizava uma família, né? Não sabia quem seria, né, a minha amada, mas eu já idealizava, né? Já estava em Deus, já orava, clamava ao Senhor, e no tempo certo, né, nós nos encontramos, e o meu ideal de vida também era a família. Meu pai, né, e a minha mãe foram casados, né, até que a morte os separe. Meu pai morreu há 7 anos, e a minha mãe está aí viúva, do meu pai. Então nós somos formados, somos em 3 irmãos na minha casa, 3 homens, e nós recebemos esse ensinamento, recebemos, né, esse sentido de família, né? Meus avós também, né, meu avô e a minha avó fizeram mais de 50 anos de casados juntos, né? Então eu tive esses bons exemplos. E estarmos aqui falando em família, e então eu idealizava isso para a minha vida. Então hoje eu vivo aquilo que eu idealizei, o sonho, aquilo que eu coloquei diante do Senhor, né? Minha família, esse ano nós vamos completar 24 anos de casados, né? E nós louvamos a Deus por essa bênção, por essa oportunidade que o Senhor nos dá, pelos nossos filhos, né? E por tudo, e pela nova geração que está chegando, né? Então somos gratos ao Senhor. Estarmos aqui nessa noite, numa noite de famílias aliançadas, falarmos de aliança, né, é de lembrarmos de gerações, lembrarmos do Deus de aliança, e o nosso Deus é um Deus de aliança, glória a Deus por isso. É um Deus eterno, nós cantamos aqui que Ele é santo para sempre, então Ele existe de eternidade em eternidade, e aquilo que Ele falou, os seus decretos não serão revogados, eles se cumprirão, todos eles, e a promessa que Deus tem para mim, né, para você, com relação à nossa família, vai se cumprir em nome de Jesus. Ele cumpre o propósito de Deus, Ele cumpre a parte dele na aliança. Agora, cabe a mim e a você também cumprirmos a nossa parte, né? Aquilo que cabe a mim e você, Ele não vai fazer. Então, nós vamos ter que dar a nossa conta, a nossa parte no nosso dia a dia. Nós vamos ter que fazer o possível para vivermos em paz, para cuidarmos da nossa casa, da nossa família, para trazermos a nossa família aos pés do Senhor, para a casa de Deus, ensinarmos, sermos obedientes, né, no mandamento que o Senhor nos deu, de ensinarmos aos nossos filhos. Ensina ao menino no caminho em que deva andar. Até quando envelhecer, não se desviará. Então é promessa de Deus. Se você está ensinando com a sua vida, com a sua alma, com um ensino teórico, mas também com a sua prática, com exemplo, vai dar frutos, né? E você verá as gerações posteriores, né, louvando, adorando ao Senhor e bendizendo ao seu santo nome. Nessa noite nós vamos falar sobre gerações, né, que também não foge do tema da aliança, porque Deus é um Deus de aliança, que faz aliança com gerações. E nós vamos ler em Isaías 41, verso 4. Isaías 41, 4.
Isaías 41, 4. Eu estava procurando o relógio, mas está lá. Ó. Não, tem que me basear, né? Como que eu estou começando aqui. Vamos então aí, olha aí, nesse texto bíblico, vamos juntos? 1, 2, 3. Quem fez tudo isso? Quem chama as gerações à existência desde o princípio? Quem? Agora, quem? Ó, eu, o Senhor, que sou o primeiro e que sou eu mesmo com os últimos. Glória a Deus. É Deus que chama as gerações. É Deus que faz aliança com o seu povo. É Deus que tem um projeto eterno para mim e para você. É Ele mesmo, o Senhor que existe de eternidade em eternidade. Eu, o Senhor. Salmos 145, verso 4. Salmos de número 145, verso 4. Mais uma vez, com a ajuda da igreja. 1, 2, 3. Uma geração contará à outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Olha o que o salmista está declarando, que uma geração contará a outra geração. O que? Os fatos, né, os feitos grandiosos do Senhor. Então, cabe a uma geração passar ou transmitir a outra geração o que o Senhor tem feito. Então, hoje também é uma noite de nós nos colocarmos aqui dentro dessa mensagem com responsabilidade. Saímos daqui responsabilizados com as futuras gerações. Ou, com, tipo assim, a minha mãe transmitiu a mim, eu transmito aos meus filhos, e os meus filhos vão transmitir aos filhos deles, aos meus netos, e por aí adiante. Então, há uma responsabilidade aqui diante da congregação. Também, nós podemos ler a palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 1. Êxodo 1, 6. Êxodo 1, 6. Diz assim a palavra do Senhor. Um, dois, três. Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Tem mais, não tem? Os israelitas, porém, eram férteis e proliferaram. Verso 8. Multiplicaram-se e se tornaram extremamente numerosos, tanto que a terra se encheu deles. Também o 2, verso 6, e depois o 15, para nós finalizarmos esses textos que baseiam, né, essa palavra dessa noite. Êxodo 3, verso 6, versículo 6. Olha, disse mais: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Glória a Deus. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Versículo 15. Êxodo 3,15. Aí. Deus também disse a Moisés: diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, glória a Deus, enviou-me a vocês. Este é o meu nome para sempre. Glória a Deus. O Senhor então está falando conosco nessa noite, que Ele é Deus de aliança. Amém, irmão? Glória a Deus. E também é Deus de gerações. Ele fala conosco de uma forma muito tremenda, porque nós vemos o Senhor chamando Abraão, e quando tem a chamada de Moisés, ele fala assim: eu sou o Deus do teu pai. Ele posiciona Moisés, falando assim: olha, eu fui com o teu pai, mas essa aliança
começou muito antes, com Abraão. Quando eu fiz uma aliança com Abraão, quando eu chamei Abraão da casa dos seus pais, e lhe dei uma direção, e Abraão, pela fé, ele creu na palavra que eu tinha para ele, no destino que eu tinha para ele. E naquela decisão de Abraão, eu fiz uma declaração: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém, igreja? Então, quando o Senhor chama Moisés, centenas de anos depois, o Senhor fala assim: olha, eu sou o Deus do seu pai, Arão, eu sou o Deus de Abraão, que começou a aliança com Abraão, mas também eu sou o Deus de Isaque, porque continuou com o filho de Abraão, e eu também sou o Deus de Jacó, que continuou com o filho de Isaque, e chegou até você. Fala aos anciões da casa de Israel, fala ao povo de Israel, que eu sou o Senhor, e eu estou te posicionando dentro dessa geração. Chegou a você, a aliança que eu fiz com Abraão, ela vai se cumprir. Eu sou Deus, e eu não vou mentir, eu não minto, eu sou um Deus eterno. Então nós podemos estarmos alicerçados, nós podemos ficarmos completamente seguros de que a promessa que o Senhor fez a mim e a você um dia, ela se cumprirá. Aquilo que está na palavra do Senhor vai se cumprir, irmão. A palavra não voltará atrás. E o Senhor está dizendo para nós, né, que Ele é o Deus de gerações. Então há uma responsabilidade sobre a minha vida e sobre a tua vida, de garantirmos o futuro das próximas gerações, servindo, adorando ao Senhor, fazendo com que famílias, o ambiente familiar seja um ambiente bom, agradável, um ambiente de vida, um ambiente acolhedor, um ambiente onde os problemas, as dificuldades podem ser resolvidas com amor, com compreensão, com carinho e com correção também. Mas só que tem algo muito interessante: quando Abraão ele recebe a promessa e o Senhor faz aliança com ele, ele fala assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então vale uma declaração de que a minha família, ela não é maldita. A minha família é bendita em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então eu gostaria que você ficasse de pé nesse momento, fizesse um exercício de pé, pensasse nos seus, levantasse a sua mão direita e declarasse: a minha família não é maldita. Quem disse que a minha família é maldita, se enganou, porque o meu Deus me diz, pela sua palavra, que a minha família é bendita, a minha família é abençoada, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Pode se assentar, glorificando ao Senhor, dizendo amém. Eu creio, aleluia, glória a Deus. Agora, nós temos aqui o Senhor falando com eles sobre gerações. E a questão é: qual é a influência que Deus espera que uma geração deixe para outra? Que tipo de semente estão sendo semeadas e germinará para a próxima geração? Que tipo de filhos, netos, estão sendo gerados para a próxima geração? Isso é muito sério. Porque hoje o meu filho, né, que foi criado dentro do meu lar, por mim e pela minha esposa, ele já está namorando. Que namorado eu e ela geramos para essa moça? Que filho nós estamos gerando para o casamento? Como será ele como marido, como esposo? Eu lembro de uma mensagem, diz que foi até um pouco polêmica, da cantora Léa Mendonça,
aqui em Itaperuna, na Bethesda, uns anos atrás, quando ela falou para as mulheres, olha, a nossa responsabilidade é muito grande, porque esses homens que estão aí cometendo feminicídios, saíram do nosso ventre. Esses homens que estão fazendo maldade com essas moças e com essas mulheres, saíram do nosso ventre. Nós precisamos nos responsabilizar, né? Tanto com os homens, quanto com as mulheres, com os nossos filhos. É uma questão de responsabilização. Porque a palavra do Senhor diz que os filhos são herança de quem? Do Senhor. O Senhor deu a mim, deu a minha esposa, mas para que nós estivéssemos criando e cuidando, como quê? Como joias preciosas, como herança, preparando eles, porque eles não são nossos, são do Senhor. Para cumprir o propósito do Senhor. Para gerar vida e para continuar o nosso legado sobre a terra. Os nossos filhos foram criados para isso, então nós não geramos filhos para a morte, para a perdição, nós geramos filhos para a vida. Nós geramos filhos para gerar outras famílias, e famílias abençoadas, e eu creio que devam ser mais abençoados do que a nossa. Eu creio que os nossos filhos podem ir muito mais longe. Eu creio nisso, eu fico feliz, alegre, né, orgulhoso de ver o meu filho alcançando na vida dele com 20 anos, coisas que eu fui alcançar com 38, 40. Quando eu comprei meu carro, eu tinha 38 anos, pastor. Com 20 anos já tem carteira e já está dirigindo meu carro. Então, olha como que a situação mudou. Nós precisamos entender, ele já está muito mais adiantado que eu. Então, eu já estou ficando mais tranquilo. Eu não estou dizendo que eu estou envelhecido, irmão. Sempre isso, eu falo isso, tá? Eu continuo com 28 anos, não passo disso. Tenho 51 na carteira. Na minha carteira está com 51. Eu sei que vocês vão falar que não pareço, né? Eu tenho uma melanina aqui, uma cor que me ajuda, minha cor é maravilhosa. Essa cor aqui me ajuda, não envelheço, né? E diz um ditado que quando eu envelhecer já estou com 130. Então, fica tranquilo. E quando começa a aparecer o irmão do som lá, glória a Deus, irmão. E quando começa a aparecer os cabelinhos brancos, o barbeiro ainda me ajuda. Como é que é? Vamos pigmentar, e não fala nem pintar, e fala, vamos pigmentar hoje, pastor? Eu falei, você pode fazer o trabalho, fica à vontade. Então, mas cumpre-se o propósito, né? Eu creio, eu já tenho visto, já tenho galgado situações, visto na vida do meu filho, e que talvez o meu pai não alcançou, eu alcancei mais do que ele, cumpriu-se o propósito do meu pai, já tem cumprido o propósito na vida dos meus filhos, e eu louvo a Deus por isso. Então isso é você se alegrar com os frutos. Nós estamos falando aqui de geração, o que nós vamos deixar para as futuras gerações? Qual é a nossa influência sobre eles? Qual é o nosso exemplo? O que Deus deseja de nós? Nós estamos vivendo no tempo dos influências. Tem influência de lifestyle, você segue uma influência que faz bolo, tem influência que ensina sobre viagens, tem influência que ensina sobre exercícios físicos, sobre cuidados médicos, tem influência que fala da vida dele, que são artistas, que viraram artistas midiáticos. Mas o verdadeiro influenciador são os pais. A verdadeira influência precisa sair da igreja. Nós precisamos cuidar das futuras gerações. O que nós queremos com relação às futuras gerações? Nós precisamos nos responsabilizar. O que Deus deseja de nós, o que Deus espera de nós. Então, o seu desejo, que sejamos a geração que leva o conhecimento dele para a próxima geração. Que nós possamos levar o conhecimento de Deus para a próxima geração. Precisamos deixar na memória de nossos filhos, netos, a realidade do Deus verdadeiro e seus princípios. Vamos ler a palavra do Senhor em Salmo 102, verso 2, verso 12. Verso 102, Salmos 102, verso 12.
Tu, porém, Senhor, no trono reinarás para sempre. O teu nome será lembrado de geração em geração. Está aí a palavra do Senhor dizendo que o Senhor está no trono, que Ele reina soberanamente de eternidade em eternidade, e que o nome dele será lembrado de geração em geração. Mas cabe a mim e a você transmitir esse Deus, a grandiosidade dele, os feitos dele, a obra dele, às novas gerações. Nós precisamos ser esses influenciadores que vamos levar o nome do Senhor Jesus. Tenho certeza que muitos de nós aqui somos frutos de oração dos nossos pais, dos nossos avós. Eu lembro da minha avó, se eu perguntar aos irmãos, os irmãos vão lembrar sempre de alguém. Os irmãos vão lembrar de um corinho antigo que a avó cantava, que o pai cantava, um hino da harpa, um hino do cantor, né, um hino de Jair Osana, um hino de quem? Da Denise, um hino de quem mais, gente? Luiz de Carvalho, Matos Nascimento, Oséias de Paula. Você vai lembrar de um pastor que pregou, o pastor Nilson do Amaral Fanini, que passou por essa terra, e outros tantos que já foram embora. Eu lembro da minha avó, que ela falava assim, a minha avó não sabia ler, nunca morreu, né, sem saber ler, mas ela tinha uma sabedoria. Os povos antigos tinham uma sabedoria. E ela falava assim, meu filho, a vovó todo dia, 3 horas da manhã, está o quê? De joelhos, orando por vocês. E eu quero dizer para os irmãos como testemunho, enquanto a minha avó foi viva, a família dos meus tios, né, primos, todos eram unidos, tinham um propósito, cada um na sua vida, mesmo alguns que não eram cristãos ainda. Mesmo assim, tinham as suas casas, suas famílias, tudo certinho, mas depois que a minha avó morreu, parece que houve uma lacuna, né? Cada um parece que foi para um lado, as coisas já não foram do mesmo jeito, e você, depois dos anos, você vai percebendo que aquilo tinha sentido. Deus sustentava a família por causa dos joelhos dobrados de uma mulher, que não sabia ler, mas que tinha um coração em Deus. Você podia ir na casa dela à noite, e depois dos afazeres, ela estava com o seu toca-disco ligado, ouvindo a Zilanda Valentim, ouvindo uns hinos dela, daqueles mais antigos. Estava lá ela quietinha, ouvindo Jair Osana, né? Aqueles hinos assim, neste mundo, todo mundo tem problema, eu tenho o meu, você também tem o seu. Você ouviu isso aí? Ouvindo Oséias de Paula, né? O amor é tudo, feliz é quem ama. Está lá, ela estava lá, servindo ao Senhor. E fazendo o quê? Garantindo isso. Isso eu tenho uma memória afetiva sobre isso. Por causa de alguém que estava nos pés do Senhor, servindo ao Senhor em obediência e cuidando da sua casa e da sua família. Cabe a nós também deixarmos esse legado para as futuras gerações. A sua geração será abençoada com homens e mulheres íntegros. Que nós possamos declarar isso. Não só íntegros, mas dignos, honestos, cheios de fé e em Deus. O Salmo 145, verso 4, diz que uma geração contará a outra geração. E isso é responsabilidade nossa, de transmitirmos esse legado. Deus falou diretamente a Moisés sobre ser o Deus de gerações. No texto que nós lemos de Êxodo 3:6, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Eu sou o mesmo Deus e estou falando contigo. Que coisa maravilhosa. É o Senhor que fala contigo nessa noite. Eu sou o Deus dos seus pais, o Deus dos seus avós. Eu sou o Deus do pastor dessa igreja. Eu sou o Deus que estou aqui nessa noite para firmar a aliança, renovar essa aliança contigo, com a sua casa, com a sua família. Não vão se perder. Aquilo que você colocou como propósito de oração, irmãos, nós, os nossos filhos,
São motivos da nossa oração diária. Os netos, os vovós aí precisam estar sempre orando pelos seus netos. As esposas orando pelos seus esposos. E os esposos orando pelas suas esposas. Nós precisamos estarmos criando um ambiente. Qual é o ambiente familiar? Precisamos trazer a manifestação da glória de Deus para dentro dos nossos lares. A casa do cristão, irmão, a gente fala, né, brinca, né? Não pode as panelas, né, as frigideiras, ter asa, irmãos. Não pode voar dentro de casa. Na casa do cristão, não. Se a frigideira, a panela tem asa, você corta a asa dessa frigideira. Corta a asa dessa panela. Não pode ter brigas com panelas voando para um lado, frigideira para o outro, né? Copos sendo quebrados e destruídos. Não. É um ambiente de paz, irmãos. Um ambiente de amor. Um ambiente de concordância, de compreensão. Um ambiente onde nós temos as nossas divergências, mas nós convergimos para o quê? Para o centro. De estarmos bem, de nos cuidarmos, de nos zelarmos. E aquilo que for falado é para melhoramento. Não é para destruir, é para construir. E a família não vem pronta. Fala assim, a família não vem pronta, fala. E outra coisa, a família não é perfeita. Nenhuma família é perfeita, a minha não é. Mas nós estamos fazendo o quê, irmãos? Lutando, trabalhando, cuidando, zelando, para que ela melhore a cada dia. Para que possamos alcançar, né, um ambiente bom, que você queira voltar para ele, irmãos. Deve ser terrível o ambiente onde você não deseja voltar. Triste é a pessoa que sai para trabalhar e fica pensando como que ele vai encontrar a sua casa. Mas quando você tem um lar, onde você tem o seu local, a sua casa, as pessoas que estão ali, você quer bem a essas pessoas, elas também te querem bem, você tem vontade de voltar para casa. Tem vontade de ficar no seu cantinho, vontade de conviver com aquelas pessoas. E aquilo dali é bênção, irmãos, é céu, irmãos. Tem aquele canto que fala que a minha família é debaixo da graça, né? Que a nossa família esteja debaixo da graça de Deus. E o Senhor vai cuidar, irmãos, a parte dele, ele vai fazer, irmãos. Fica tão tranquilo que a parte dele ele vai fazer. Cabe a nós fazermos a nossa parte. Eu lembro que um pastor contou que ele vivia uma vida muito errada, confusa, difícil, mas Deus chamou a esposa dele a atenção. Nós não estamos falando para casais hoje, né, pastor? Mas tem sempre isso, né? E o Senhor chamou ela e falou assim, olha, você não está cuidando do seu marido. Você vai para a igreja, você ora, você canta, pede para me abençoar, dizer que foi de madrugada que Deus falou com ela. Mas quando ele chega, você briga com ele. Diz ela que ela não deixava nenhuma toalha para ele, arrumadinho. Fazia a janta e ele saía do trabalho e ia ficar com os amigos dele no botequim, isso é em São Paulo. Mas diz ela que naquela noite Deus falou poderosamente com ela, o Espírito Santo tocou ela e falou assim, olha, você precisa fazer a sua parte. Porque quando você fizer a sua parte, eu farei na vida dele. Foi desse jeito. Diz ela que no outro dia mudou. É que decidiu ser uma mulher carinhosa para o marido dela. Ser diferente. Diz ela que quando ele chegou, tarde, ela foi lá e esquentou a janta para ele. Colocou no prato. E ficou sentada na mesa. Ele ficou desconfiado. Ele falou depois, porque ele converteu, irmãos. Ele falou que pensou assim, gente, essa mulher colocou veneno nessa comida. E ela está esperando eu cair morto aqui. Aí diz ele que falava assim, come, fulana. Ela falou assim, mas eu já jantei. Aí ele falou assim, coloca mais um pouquinho de comida, para você comer comigo. Ela foi lá, porque ela estava no processo, ela não podia sair. Ela foi lá e colocou mais um pouquinho de comida e comeu. Quando ela comeu, ele então comeu a janta.
Ela tirou da mesma panela. Diz ele que a toalha estava pendurada direitinho, esperando. Ó, marido, tem uma toalha para você. Ele falou assim, nossa, o negócio está complicado. Eu entrei na casa errada, alguma coisa aconteceu diferente. Diz ele que foi lá, tomou o seu banho, ela esperou ele, foram para a cama direitinho. Diz que era uma outra mulher. Foi 3 dias desse jeito, ela fazendo a parte dela. Mas diz ele que no 3º para o 4º dia, Deus começou agora a agir na vida dele. Quando ele saiu, ele chegou, meu filho, foi para o botequim do mesmo jeito com os amigos dele. Naquela noite, os bandidos chegaram no botequim, fez todo mundo de refém, pegaram, mandou eles tirar a roupa, todos eles tiveram que tirar a roupa, pegaram tudo deles, até a roupa arrancaram deles, colocou eles, todos eles presos dentro de um banheiro que não cabia 2, tinha 5, 6 dentro do banheiro, tudo amontoado, e trancou eles lá dentro. Dizer que com muito custo, depois eles foram embora e eles conseguiram sair para casa. Foi para aquela vergonha para aqueles homens naquele dia. Dizer que no outro dia, ele não foi no botequim, mas no 3º ele voltou de novo. Diz ele que aconteceu o quê? Outro assalto. E o bandido veio e colocou a arma na cabeça dele. Pegou tudo dele e falou que só não ia matar ele naquela noite, porque estava com pena dele. Diz ele que ele entendeu, agora que o negócio, ele chegou em casa, conversou com a esposa dele, ela orou, chamou o pastor, e ele então foi para a presença do Senhor. Deus foi trabalhando na vida dele. Mas ela, nós vamos falar de uma situação aqui, ela precisou fazer a parte dela, para que Deus cumprisse a promessa que tinha. Não adianta eu e vocês orarmos aqui, clamarmos aqui, chorarmos aqui, e chegarmos em casa e fazermos diferente. Lembro de uma mãe também que brigava com o filho, que saía para a rua, que estava numa vida daquelas, que nós temos visto essa juventude nos dias de hoje. Mas ela brigava com o filho dele, falava, até que um dia ela falou com o pastor, eu tenho feito isso, isso e isso, e ele falou assim, o que tem acontecido? Nossa, ele está revoltado comigo, ele não pode nem ouvir minha voz. Eu falou assim, então, irmã, a partir de agora, a senhora não vai falar nada. Mas como, pastor, que eu não vou falar com um filho rebelde, um filho que faz isso? Irmã, se nós orarmos e entregarmos nas mãos de Deus, ele está nas mãos de... Você entregou o seu filho nas mãos de Deus. O seu problema já não é seu mais, está nas mãos de Deus. E diz ela que com muito custo, no 1º, 2º, 3º dia, até que ele chegou para ela, mãe, o que está acontecendo? A senhora não fala mais, não briga comigo, não me chama atenção. Ela falou assim, então, eu entreguei você para Deus. E no tempo certo, Deus fez o quê? Uma obra no coração dele, e ele se converteu para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Tem uma parte que é nossa, irmãos. Deus quer cumprir a sua parte no trato. Ele é Deus de aliança. Olha, eu sou o Deus do seu pai, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Agora você vai lá e liberta aquele povo, porque eu vou cumprir. Olha, Deus fala com Moisés, e ele fala, meu desejo é que a minha geração seja referência e modelo de vida e relacionamento com Deus para a próxima geração. A palavra do Senhor nos diz, e nós sabemos que os olhos do Senhor estão sobre todos aqui na terra. O Senhor vê todas as coisas, e os seus olhos estão voltados para que tipo de relacionamento que temos com Deus? Como que tem sido o nosso relacionamento com Deus? Tudo que nós queremos na vertical, o Senhor está exigindo o quê? Algo da nossa parte na horizontal. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se você ama o teu próximo, então você ama a Deus. Se você ama a Deus, você ama o seu próximo. Relacionamento é cuidar, é zelar para aqueles que estão ao seu redor. Fala com a pessoa que está do seu lado. Você não vai conseguir mudar o mundo, meu irmão. Fala com ele.
fica tranquilo, você não vai mudar o mundo. Mas você pode mudar a realidade ao seu redor. Fala com ela. Mas você pode mudar a realidade ao seu redor. Isso cabe a mim e a você. Mudarmos o nosso mundo. A nossa casa é o nosso mundo. A nossa vizinhança é o nosso mundo. O nosso bairro é o nosso mundo. O nosso trabalho é o nosso mundo. É ali que nós vamos fazer a diferença. Quando Deus fala com aquela mulher através do profeta Eliseu, para que ela, resolva o seu problema, ele fala com ela assim: vai e pega vasilhas emprestadas com os teus vizinhos. Agora, ai daquela mulher se não tivesse um relacionamento com seus vizinhos. Ela não teria o milagre da multiplicação do azeite na sua casa. Ela e os filhos foram e pediram a vizinhança, e todos lhe emprestaram. E houve um milagre ali naquela casa. Então precisamos nos relacionar bem com todos, com os da nossa casa e com os de fora. O profeta faz uma pergunta muito interessante: declara-me o que tem lá fora, declara-me o que está na casa do vizinho, declara-me o que está na casa do A, do fulano, do ciclano. Não, declara-me o que você tem em casa. O que é que eu e você temos dentro de casa? Tem amor, tem bênção, tem palavras de afirmação, palavras positivas, tem um ambiente acolhedor, tem um ambiente dos céus na nossa casa, ou é o contrário? Declara-me o que tens em casa. Nessa conferência de família, precisamos analisar, fazermos uma avaliação de como tem sido o nosso relacionamento familiar. Eu sei que não é perfeito, mas pode melhorar. Pode melhorar. Eu sei que eu não sou um marido perfeito, mas eu posso melhorar. Amém, esposa? Eu posso melhorar? Sempre tem alguma coisa para melhorar. Irmãos, olha, relacionamentos, segundo a Bíblia, para nós chegarmos à conclusão, relacionamentos que foram abençoadores. Ruth só pôde dizer: não me instes para que te deixes, e me afaste de ti. Para onde tu fores, eu irei. Onde pousares, eu pousarei. O teu Deus é o meu Deus, e o teu povo. Por que ela declarou isso? Porque ela conheceu a Deus através da sua sogra, Noemi. Noemi transmitiu o conhecimento de Deus à sua nora, Ruth, e ela abraçou a fé, irmãos. Uma geração contará a outra geração sobre a grandeza de Deus. E Deus fez uma grande obra na vida de Ruth. Como também nós podemos ver que o apóstolo Paulo, no livro de Timóteo 2, 1, 9, ele fala a Timóteo sobre a fé que foi revelada a Timóteo, a vida de Deus, através de quem? Através da sua avó, Lloyd, e da sua mãe, Eunice. Olha, 3 gerações, a avó, a mãe e agora o pastor Timóteo, servindo ao Senhor, irmãos. Então, olha, uma geração influenciando a outra geração, irmãos. Provérbios também, capítulo 4. Provérbios 4. 3 e 4. Salomão fala dessa forma, olha. Provérbios 4, 3. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, nós sabemos que é o rei Davi, um filho muito especial para minha mãe,
ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração e obedeça aos meus mandamentos, e você terá vida. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria, e ela o protegerá. Ame-a, e ela cuidará de você. Davi, ensinando seu filho Salomão, uma geração contando a outra geração. E Salomão, irmãos, se tornou o homem mais sábio. Deus deu sabedoria suficiente a Salomão, tanto em sabedoria quanto em riqueza. Mas ele teve quem? Um exemplo. Ele teve uma raiz boa. O seu pai era adorador, serviu a Deus com toda alegria. Davi, e além disso, não só de compor, não só de adorar a Deus, de servir a Deus com integridade, mas ele ensinou o seu filho Salomão. Salomão está contando para nós: quando eu era menino, o meu pai me ensinava, contando uma geração a outra geração. E nós temos aí o grande exemplo disso acontecendo na vida de Salomão, o que ele tornou por causa do legado do seu pai, que o seu pai o deixou. Mas, irmãos, Deus deixou um remédio para a cura da geração. E cabe a nós repassar esse remédio, que é o poder do Evangelho. Nós temos uma cura, nós temos uma solução para essa geração corrompida que nós temos visto diante dos nossos olhos. Nós temos, irmãos, relatos, oficiais. A internet está aí no Instagram falando direto, os blogs de Itaperuna falando que ontem foi uma noite atípica na cidade de Itaperuna. 8 tentativas de assassinato na nossa cidade. Isso é muita coisa. Isso é algo para cortar os nossos corações. Só numa casa, 5 pessoas foram alvejadas lá na Capelinha. Isso é muita coisa. O meu bairro, ontem, meio-dia, foi ontem ou anteontem? Foi ontem, né? 12:30, na esquina da minha casa, chegaram atirando e acertaram um menino de 12 anos, irmão. Foi socorrido, não esperaram nem a polícia, nem a ambulância, correram com a criança que estava sangrando muito. Um inocente. Quando que nós vamos tomar uma decisão, uma posição nós temos clamado, orado como igreja, mas precisamos ir para as praças, para as esquinas. O Evangelho transforma, cura, restaura, e o Evangelho transforma uma cidade, transforma a nação. A palavra do Senhor fala: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, nós temos uma responsabilidade. O apóstolo Paulo, Lucas, em Atos 16, 31, nos conta. Atos 16, 31. Olha o que a palavra do Senhor está falando para nós. Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Em outra versão, você e a sua família. Qual é o remédio? Crer no Senhor Jesus. Jesus é a cura para a nação. Jesus é a cura para esse estado de corrupção. Nós podemos levar Jesus e influenciar. Os verdadeiros influenciadores não são esses da internet, do Instagram, do YouTube. Somos nós, irmãos, como igreja. Essa determinação foi dada a nós. Portanto, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Jesus falou assim: e ser-me-eis testemunha. O que é testemunhar? É você ver algo que aconteceu e relatar
aquilo para outras pessoas. Olha, eu vi, eu sou prova viva de que aconteceu desse jeito. Então o Senhor está falando, olha, vocês vão ter que provar de mim, receber-me como Senhor e Salvador e anunciar que eu transformei a vida de vocês, transformei a casa de vocês, e pode transformar a casa dos outros também. As vidas precisam ser impactadas pelo poder que nós carregamos. As pessoas, as famílias precisam ser impactadas pela forma como nós agimos como família. Os casais precisam ser influenciados como eu e a minha esposa agimos ou vivemos como marido e mulher. Os nossos filhos precisam influenciar outros filhos também a serem servos de Deus, obedientes, que honram os seus pais, que servem a Deus com alegria e estão aí prontos a servir a sociedade. Porque nós também fomos levantados para servir a sociedade, para abençoar essa sociedade, para darmos frutos, e frutos com alegria. A família é produtora de várias gerações, e é através dela que as pessoas se sentem amadas, aceitas e seguras. No Salmos de número 68, verso 6, diz assim: Deus faz que o solitário habite em família. É Deus quem faz com que o solitário habite em família. Deus é Deus de família, irmãos. Ele ama isso. Essa declaração de Josué é maravilhosa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso alegra os céus, irmãos. Isso é coisa boa, coisa maravilhosa. O carcereiro de Filipos, ele ouve essa palavra de Lucas, capítulo 16, 31, crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa, e diz a palavra do Senhor que naquela noite ele entregou a sua vida ao Senhor Jesus, sua esposa, seus filhos, e todos foram batizados. Glória a Deus. É coisa maravilhosa quando Cristo fala assim: hoje veio salvação a essa casa, porque esse também é filho de Abraão. Lá na casa de Zaqueu, olha que coisa maravilhosa, é vermos o Senhor se alegrando, numa casa, assentando à mesa na casa de Lázaro, Marta e Maria, porque Ele ama esse sentido de família. Deus é Pai, irmãos, e tem filhos amados, espalhados por todas as terras, por todas as nações, e aqui tem uma parcela nessa noite, e Ele vai cuidar da tua casa. Ele é Deus Pai, é Deus abençoador, Deus amoroso, Deus de graça, Deus de grande favor. Se fecharmos os nossos olhos agora, seremos pais, e poderemos dizer: eu fiz a minha parte. Será que, se você fechar os teus olhos, neste momento, você vai ficar em paz no seu coração, dizendo assim: eu fiz a minha parte? Amém, igreja? Mas se ainda está faltando algo, saia daqui nessa noite com a determinação de reparar as brechas, fechar as portas, trazer todos para dentro do secreto, cuidar, amar, zelar, perdoar, liberar perdão, pedir perdão, confessar. Isso é necessário para que haja uma reparação, uma restauração, para que possamos seguir em frente. Que tipo de referência de Deus e de sua palavra temos deixado para a próxima geração? Temos sido um cristão digno de ser imitado? O apóstolo Paulo fala: sede meus imitadores, sede meus, como eu sou de Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Isso é tremendo, irmãos. O apóstolo Paulo se coloca como referencial, como exemplo. E nós também devemos falar para as pessoas: olha para mim,
olha como que eu tenho feito, como que eu tenho servido. Nós precisamos chegar a esse nível. Há sal e luz em nós, porque nós somos chamados para sermos sal da terra e luz aqui nesse mundo. Só conseguiremos ser influenciadores quando nós estivermos bem semelhantes a Cristo. Que o nosso desejo é sermos cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus. Em tudo. Em tudo. Vamos ficar de pé?